para outras pessoas. Então, façam isso. Para quem ainda não fez a sua subscrição, temos mensagens muito poderosas dentro da nossa página do YouTube. Também temos a nossa página no Facebook. E para as mulheres que estão no Facebook, agora em direto, uma noite especial para vocês também. Aproveitem, comentem, mandem os seus contatos para serem adicionadas ao nosso grupo do WhatsApp. Agora nós vamos começar fazendo 2 orações. Eu vou pedir a Naima para que possa desativar o seu microfone. E a Neuza, a Naima vai nos levar a oração sobre exaltação e confissão de pecados. E a Neuza vai nos fazer uma oração sobre a presença do Espírito Santo. Então, amadas, por favor, eu não vou dizer para quem puder, mas por uma questão de reverência, vamos nos ajoelhar e prostarmos diante da presença do Senhor, para então darmos início ao nosso programa. Muito obrigada. Naima, Neuza? Sim, vamos aqui. Oremos ao Senhor. Santo, Santo, grandioso és tu, Deus da eternidade, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Protetor, nosso Mantenedor, nosso Guardião, nosso Escudo, nosso Baluarte, nosso Sustento, nosso Porto Seguro, nosso Socorro bem presente na angústia, fonte de vida, o Autor da nossa fé, aquele que nos impulsiona a estarmos aqui neste momento, diante da sua presença, uma vez, Senhor, ouvirmos de si. Eis-nos aqui, Pai, primeiramente queremos render-te louvores, adoração, exaltação, porque tu és o único digno. Não existe outro nome acima de teu, que jamais haverá. Por isso todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Jesus nos deu fôlego. Jesus nos tem guiado. Jesus permitiu que passássemos mais um dia. Jesus nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Jesus nos tem sustentado. Mesmo diante das dificuldades, Ele vai à frente. É o nosso comandante, é o nosso general, é o autor da vida, é o nosso tudo, papai, dono do céu, da terra, dos astros, dos mares, de tudo quanto existe, tudo. O ouro, a prata pertence a ti, Senhor. Por isso nos rendemos, nos humilhamos debaixo da tua potente mão, para que o Senhor nos possa exaltar ao seu tempo. Ó papá, louvado e exaltado sejas, que toda criatura te louve, que tudo que tem fôlego adore e exalte o teu santíssimo nome. Pai, eis-nos aqui também, pecadoras que somos, queremos nos render diante da tua presença, para que os nossos pecados não sirvam de empecilho, para que a nossa adoração seja verdadeira, para que a nossa oração chegue diante do teu trono, como incenso puro e agradável ao teu nariz. Pai, venha nos lavar, venha nos purificar de todos os pecados. O Senhor conhece cada uma de nós aqui. Nada está oculto aos teus olhos. Aquilo que nós cometemos apenas pelo pensamento, o Senhor conhece. Os nossos pecados pela boca, Senhor. Os nossos pecados, Senhor, pela língua, pelo coração, pelo apontar do dedo. Pai da eternidade, todo o pecado contra o nosso próprio corpo, toda a prostituição, toda a lascívia, toda a soberba, toda a avareza, todo o orgulho, toda a inveja, toda a exaltação. Pai, pelas tuas misericórdias, todo o engano, todo o roubo, toda a mentira, toda a fofoca. Pai, por favor, pelas tuas misericórdias, visita-nos. Lava-nos, mostra-nos o pecado, Espírito Santo, nesta noite, para que possamos nos arrepender com sinceridade, dobrar os nossos corações diante de Ti e possamos tomar, Senhor, o posicionamento de não voltarmos a cometer, Pai da eternidade. Queremos ser santos, conforme diz a Tua palavra. Sede santos, conforme é santo o vosso Pai que está nos céus. Quem nos santifica és Tu, Senhor. Pelas nossas forças jamais, Tu nos conheces, Pai, que a nossa justiça é semelhante ao trapo de imundícia,
mas a tua palavra diz que vinde a mim, ainda que os teus pecados forem como o camerzinho, ainda que forem como escarlata, vem após a mim que eu te tornarei alvo mais do que a neve. E nisso nós cremos, Pai. Por isso estamos aqui na certeza de que o Senhor nos ouve, o Senhor nos purifica, o Senhor nos dá força a cada dia para sermos melhores. Tudo vem de ti, Senhor, e nós nada mesmo. Por isso, Pai, entregamos a nossa adoração nas tuas divinas mãos, entregamos esse programa nas tuas divinas mãos, que somente a sua vontade seja feita. São as graças que ousamos te suplicar e cremos que recebemos, não porque haja algum mérito em nós, mas nos méritos que nos foram dados na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém. 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 Oremos. Santo, 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 eterno e maravilhoso Deus, nosso Pai, nosso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por este momento de reunião. Obrigado, Pai, por cada uma vida, Senhor, aqui representada. Querido Deus, Pai amado, queremos te pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai amado. Batiza-nos com teu Santo Espírito, Pai. Esvazia-nos de nós. Encha-nos de ti, ó Pai, até transbordar para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Querido Deus, a essa hora te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha brotar em nós, Pai amado, os frutos do Espírito Santo, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, amabilidade, mansidão, autodomínio, humildade, fidelidade, Senhor. Encha-nos, Pai amado. Pai, que cada uma mulher que aqui está, ó Senhor, não saia da forma como entrou. Que o teu Santo Espírito, Pai, possa visitá-la. Querido Deus, continue conosco, permaneça em nós, fortalece-nos, Pai amado, ao ouvir a tua palavra, Senhor, encha-nos com teu poder, encha-nos para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Querido Deus, seja com a nossa pregadora, abençoe, Pai amado, tudo quanto se disser aqui, Senhor, que edifique o teu santo nome, que, Pai amado, possa nos ajudar na nossa vida espiritual. Querido Deus, obrigado por tudo que tu és. Te rendemos louvores e aleluias em nome de Jesus, o eterno e amado Salvador. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora começar o nosso programa, mas antes quero desejar mais uma vez as boas-vindas a quem entrou agora. Sabemos que muitas das vezes somos também acompanhada por alguns homens, então se tiver algum homem aqui na nossa sala, seja muito bem-vindo ao encontro das guerreiras de oração. Nós hoje vamos falar sobre frutos do Espírito Santo, mais propriamente sobre a paz. Então, eu quero já neste momento dar as boas-vindas mais uma vez à nossa apresentadora, ou seja, apresentadora não, nossa oradora, a Rutiana Viegas, ela que vai passar a palavra. Rutiana, seja bem-vinda, eu sei que tu já estás aqui na sala, que o Deus Todo-Poderoso possa te usar e que possas de alguma forma tocar os nossos corações e de todas aquelas pessoas que vão poder acompanhar essa live em reposição e de alguma forma desejar fazer parte do grupo Guerreiras de Oração, manda mensagem no nosso YouTuber, manda mensagem no nosso Facebook Guerreiras de Oração Angola, que sempre terá alguém ali para lhe acompanhar, então fazer ingressar ao nosso grupo. Rutiana, por favor, o momento é seu. Obrigada. Obrigada, Amara, pela palavra. Boa noite, amadas irmãs. Gostaria que me dessem um feedback, caso estivessem a ouvir-me bem. Sim, sim. Ok, Deus seja louvado. Estou a ver aqui algumas afirmações positivas. Dizer que, antes de mais nada, agradecer à direção do Grupo das Guerreiras pelo convite que me foi feito. Dizer que desde que nós começamos como grupo a fazer essas reuniões no Zoom, muitos pregadores, oradores,
passaram por aqui e é sempre uma honra e um privilégio, acompanhado de uma grande responsabilidade, também ser uma delas, porque nós temos ouvido aqui mensagens inspiradoras, mensagens que têm mudado a nossa vida, e a minha oração desde o momento em que me foi atribuído esse convite, essa responsabilidade, e tem sido que hoje o Senhor fala por intermédio de mim, porque eu não sou capaz, nem tenho capacidade de por mim fazer alguma coisa boa. Então, entregamos o dia 2 e a pregação de hoje nas mãos de Deus. Obrigada mais uma vez a toda a administração do grupo pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito, que Deus possa continuar a vos usar para tocar corações e para tocar mulheres. Eu gostaria de agradecer às irmãs que oraram e também vou fazer agora mais uma oração antes de começar propriamente a palavra. Vou pedir às irmãs para fecharem os olhos na posição em que se encontrarem mesmo. Oremos. Misericordioso Deus, muito obrigada, papá, por tudo de bom e de maravilhoso quanto tens feito por nós. Quero lhe pedir, Senhor, que nesse instante tu possas colocar uma brasa de fogo viva nos meus lábios, de modo, Senhor, a que tudo que for dito aqui seja a tua palavra, seja a tua vontade, seja que tu me uses somente como um instrumento em tuas mãos para passar a palavra que tu preparaste hoje para essas mulheres, esses homens, para o teu povo hoje. Obrigada por tudo quanto tens feito por nós. Prepara também os corações, papá. Santifica-nos na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Obrigada por tudo quanto tens feito por nós. No nome de Jesus, com fé te agradecemos. Amém. Conforme já disse a irmã Mara, hoje nós vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo, especificamente a paz. Nós estamos numa sequência de temas em relação ao Espírito Santo. Na sexta-feira ouvimos uma pregação maravilhosa sobre o batismo do Espírito Santo e continuamos na mesma sequência. Para começar, eu gostaria de pedir às irmãs para terem mesmo paciência, porque hoje quem vai falar, como sempre foi aqui no grupo, nunca foi diferente e hoje também não será, quem irá falar será a Bíblia. A Bíblia, esse livro que nós temos aqui, que cada uma de vocês também tem, é a nossa única regra de fé, é a palavra de Deus, e ela é que tem de ser o nosso guia em absolutamente tudo. Então, eu peço às irmãs para abrirem a Bíblia, as vossas Bíblias, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23. E diz assim, toma a leitura. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, vou forçar essa palavra, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O versículo 23 diz assim: contra essas coisas não há lei. Nós estamos a ver que, segundo o que nós acabamos de ler aqui, que o Espírito Santo produz frutos na vida daqueles que o buscam. E o versículo 22, começa com uma proposição mais, porque é continuação de versículos anteriores, é uma sequência de um conjunto de versículos. E antes de nós chegarmos nos frutos do Espírito Santo, os versículos anteriores falam sobre como é que tem de ser a vida de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Porque nós, como tal, como humanos, com a nossa natureza carnal, a nossa tendência não é produzir frutos do Espírito Santo. A nossa tendência é produzir obras da carne. Se nós não tivermos e não formos guiados pelo Espírito Santo, a nossa natureza natural, a nossa tendência natural é produzir as obras que estão no versículo 19, que diz
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O nosso objetivo, todos os dias que nos reunimos aqui, todos os dias que abrimos a palavra de Deus, é herdar o reino de Deus. Então, existem frutos, existem resultados que uma vida guiada pelo Espírito Santo deve produzir para nós termos acesso a herdar o reino de Deus, conforme nós acabamos de ler aqui. O fruto do Espírito Santo nada mais é do que o resultado que se espera na vida daquele que é guiado pelo Espírito Santo. Quando a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo, nós temos de produzir os frutos, que são os resultados. Nós estamos a viver momentos muito complicados, momentos conturbados, momentos de muita insegurança, momentos de muita incerteza. Nós estamos a viver esse contexto de Covid, em que o amanhã nós não sabemos como é que será. Na verdade, nunca soubemos. O amanhã nunca nos pertenceu. Mas nós estamos a viver épocas em que nós vamos trabalhar e não sabemos se amanhã vamos voltar para o trabalho, se os nossos empregos vão continuar, se não. Muitas de nós já perdemos os empregos. Conhecemos inúmeras pessoas que estão nessa condição. Ainda um bocadinho antes de começar esse momento, eu estava a ver uma reportagem de senhoras que ganham a vida fazendo zunga, né? Fazendo zunga na rua, e elas reclamavam, diziam que desde que começou a pandemia, os rendimentos delas baixaram muito, baixaram acima dos 50%, porque já não têm aquela vontade de fazer o que faziam antes, as coisas estão muito difíceis, e essas incertezas todas, elas provocam um sentimento dentro de nós, sentimentos de insegurança, sentimentos de conflitos, nos tiram, resumidamente, a paz. Nós perdemos a paz porque ficamos com medo. E essa paz é o tema central que nós vamos falar hoje, é o fruto do Espírito Santo em que nós vamos perder algum tempo a falar hoje. Eu, quando estive a preparar essa oratória, essa pregação, essa meditação, eu fui ao dicionário, que era para ver o conceito da palavra paz. E segundo a Wikipédia ou a enciclopédia, os dicionários definem a palavra paz como sendo ausência de conflito, ausência de confusão ou ausência de guerra. Esse é o conceito da palavra paz de modo secular. É assim que, secularmente falando, essa palavra é definida. E se formos a considerar esse conceito, nós podemos dizer que nós temos paz, porque pelo menos em Angola, e nós aqui nesse grupo não temos só pessoas que estão em Angola, mas temos pessoas de outras partes do mundo, e louvamos o nome de Deus por isso. Em Angola, por exemplo, nós já não temos conflito armado, já não temos guerra. Então, nós deveríamos ser pessoas com paz, segundo o conceito secular. Mas, quando nós vamos para o conceito bíblico, paz é muito mais do que isso. É muito mais do que ausência de guerra, é muito mais do que ausência de conflito. Então, como disse inicialmente, hoje nós vamos mesmo, como sempre aconteceu aqui, abrir a Bíblia. Então, vou pedir às irmãs para abrirem Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7. E vamos ver qual o conceito da Bíblia em relação à paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Obrigada, Ana. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A Bíblia define a paz, amadas irmãs e irmãos que estiverem aqui presentes também, não como ausência de problemas, mas como a presença de Deus e do Espírito Santo em nossas vidas. No conceito bíblico, paz não é não ter problemas, paz não é não ter conflitos, paz é andar com Deus, ter paz é ser guiado pelo Espírito Santo. E este é um fruto que o Espírito Santo produz em nós, porque nós sozinhas não somos capazes de o produzir. Sozinhas, humanamente falando, nenhum ser humano é capaz de produzir esse espírito, esse resultado que é concedido única e exclusivamente por intermédio do Espírito Santo. É como uma árvore, amadas irmãs. As árvores, elas não produzem fruto só porque querem. O fruto é o resultado de um conjunto de condições criadas, nomeadamente condições climatéricas, irrigação, clima, época. É um conjunto de condições que são criadas para que aquela árvore produza fruto. O mesmo acontece conosco. Nós, para produzirmos esse fruto, essa paz, os frutos do Espírito Santo, e este especificamente, que é o que estamos a falar hoje, e os outros também, nós precisamos de ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Na Bíblia, nós encontramos orientações bem claras para termos paz em meio ao caos. Como disse anteriormente, paz não é ausência de problemas. Paz não é ausência de conflitos, conforme define o dicionário secular. Paz é muito mais do que isso, é ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, vamos ver o que a Bíblia fala em Romanos 5:1. Amadas irmãs, é só ir um bocadinho mais para frente, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós termos uma vida de paz, uma das condições necessárias em meio ao caos é nós estarmos reconciliados com Deus por intermédio de Jesus Cristo, sermos e aceitarmos a justificação que Jesus nos dá pela fé. Essa é uma condição sine qua non para que nós possamos sentir segurança em meio ao conflito. A paz é o resultado de uma vida guiada pelo Espírito Santo. A Bíblia declara que ali onde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Então, o nosso tesouro, que é o nosso coração, que é a nossa confiança, deve estar guardada em Deus. Não pode estar guardada nas coisas, não pode estar guardada em expectativas, não pode estar guardada em sonhos terrenos e perecíveis. Porque talvez, amadas, nós estejamos a pôr os nossos corações naquilo que a Bíblia diz que a traça corrói, naquilo que passa, naquilo que hoje vamos dormir e amanhã, por causa das circunstâncias, já não lá está. Se nós vivemos a nossa vida pondo o nosso coração, pondo o nosso tesouro, a nossa confiança em coisas efêmeras, então nós não teremos paz. O nosso coração, a nossa confiança deve estar, conforme nós lemos aqui em Romanos,
guardada em Deus por intermédio de Jesus Cristo. Neste mundo em que nós estamos, as riquezas, elas são corrompidas, elas são, como é que eu ia dizer, elas não são dado certo nas nossas vidas. Nós estamos neste mundo, conforme diz a Bíblia, mas nós não somos deste mundo. Então, por isso é que nós temos que ter cuidado até com os nossos desejos, até com aquilo que nós achamos como sendo prioritário e mais importante. E conforme nós ouvimos aqui na pregação da semana passada, de sexta-feira, nós precisamos de entregar o nosso desejo, os nossos desejos, os nossos sonhos nas mãos do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos oriente, corrija e nos guie em toda a verdade e naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. Existe um louvor que diz assim, do MM, do Ministério da Mulher, que eu gosto muito, que diz assim: nossa morada não é aqui, aqui somos passageiros, brevemente partiremos e habitaremos com o Pai. Aqui só há sofrimento, lá no céu a paz. Aqui só há sofrimento, lá no céu a paz. Então, nós nesse mundo esperamos ter paz aqui nesta terra. Paz plena é um bocadinho complicado, quase que impossível. Por isso é que a Bíblia diz: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E o nosso tesouro, a nossa confiança deve estar guardada em Jesus Cristo, deve estar guardada em Deus, deve estar guardado nas expectativas da eternidade. A nossa vida é passageira, nossa vida é como neblina, conforme diz a Bíblia, que num momento está e no outro já não está. Nós não podemos ser como o jovem rico. Todos nós conhecemos a história do jovem rico. O jovem rico é alguém que chegou até Jesus e disse que queria seguir Jesus. E Jesus lhe disse: então pega tudo que você tem e venda. Quando ele ouviu isso, venda e depois vem e me segue, ele ficou triste. Porque ele tinha se apegado às riquezas, ele tinha certeza que aquilo que era material, que a Bíblia considera como sendo algo perecível, passageiro, efêmero, haveriam de lhe trazer segurança, paz e sossego. Amadas irmãs, nós, espero que me entendam, nós não fizemos nenhum pacto com pobreza. Eu não estou a dizer aqui, fazendo uma parte, que como cristãs nós temos que pedir pobreza, temos que ter vidas miseráveis, não é nada disso. Mas nós temos que saber onde é que estamos a pôr a nossa confiança, porque a nossa paz aqui, essa paz que a Bíblia fala que é fruto do Espírito Santo, também vai depender disso. Vai depender do lugar onde nós estamos a guardar o nosso tesouro. Se nós começamos a pôr a nossa confiança na expectativa de vidas que nós queremos ter, eu espero daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, alcançar aquele pódio, aquele Y, e depois vem uma situação como esta que nós estamos a viver agora, o inesperado, que o inesperado é algo que faz parte do mundo em que nós vivemos. A única coisa aqui que é certa, que é eterna, é a palavra de Deus e o próprio Deus. Tudo o resto é inesperado. O que é que vai acontecer conosco? Nós vamos ficar sem paz. Nossa paz vai diluir-se. Então precisamos de saber o que é que nós estamos a pedir. Onde é que estão os nossos desejos? Porque o que é terreno nunca trouxe e nunca trará paz. Existe uma parábola que está no livro de Lucas. As irmãs que puderem podem ir para lá.
Está no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 e 20. Nós não vamos ler toda, mas basicamente essa é a parábola do rico insensato. O rico insensato é um homem, segundo o que nós encontramos no relato de Lucas, capítulo 12, nos versículos 13 até o versículo 20, é um homem que era próspero, ele era rico, ele tinha terras e semeava, né? Tinha ceifa. E diz que a herdade de um homem rico, isso no versículo 16, tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Ele próprio pensou: bem, vou fazer isso. Derribarei os meus celeiros, vou destruir esses, e edificarei outros celeiros, que é o lugar onde se guarda a comida, onde se guardam mantimentos, se guardam coisas, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, esse é o plano que ele está a fazer para ele. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, ele vai dizer à alma dele agora: descansa, come, bebe e folga. Né? Nós tiramos folga quando não vamos trabalhar, ou seja, não precisas mais trabalhar, aqui tem comida suficiente para muitos anos, vamos render, vamos nos dar bem. Esse foi o plano que ele fez. É um plano aqui, terreno. E o versículo 20 continua: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E o que tens preparado para quem será? O que é que nós estamos a preparar para nós? O que é que nós estamos a preparar para nós? Nós estamos a preparar condições para... Nós estamos a nos preparar para receber o nosso Jesus, a descer nas nuvens dos céus, e nós dizermos assim: és o Deus, és o nosso mestre, a quem nós aguardamos. Nós estamos a nos preparar para isso? Ou nós estamos a nos preparar para o que é terreno? Porque é aqui, porque é para aqui? Atenção, mais uma vez volto a reforçar. Não estou a dizer que não podemos nos preparar, mas onde é que estás a pôr a tua confiança? Porque isso é o que te trará paz. O que vai te trazer paz é onde é que você está a pôr a tua expectativa. Enquanto estás a viver aqui, o que é que você está a fazer para herdar o reino de Deus? Porque nós estamos no mundo, diz a Bíblia, mas nós não somos deste mundo. Não podemos nunca nos esquecer disso. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos, quando ele fez a última oração pelos seus discípulos, ele disse: eles estão no mundo, mas não são desse mundo. O mesmo acontece conosco, amadas. Nós estamos aqui, estamos a viver, mas não somos daqui. Há um bem que não está ao alcance do homem mais rico deste mundo. Esse bem é a paz. Essa paz que excede todo o entendimento. Eu, quando estive a preparar esta pequena meditação, eu fui investigar sobre os homens mais ricos do mundo. E todos os anos sai uma lista publicada pela revista Forbes dos homens mais ricos do mundo. Neste momento, o que está a encabeçar essa lista é o Jeff Bezos. Não sei se pronunciei bem o nome dele, mas ele é o dono da Amazon. A Amazon é aquele site que muitos de nós usamos para fazer compras online. Ele, nesse momento, é o bilionário top, porque por causa do Covid, as empresas de comunicação são as que estão a liderar neste momento a lista.
Inclusive, tive a ver uma curiosidade, já que uma parte é que o homem que inventou ou que criou o Zoom, que é o aplicativo que nós usamos sempre, também é alguém, é um novato, né? Conforme eles diziam, é um novato que entrou na lista dos bilionários. E eu, quando fui ver, eu entrei um bocadinho mais a fundo na vida deste Jeff Bezos, pelo menos aquilo que as notícias mostram, né? Não tenho acesso à vida dele, mas aquilo que as notícias mostravam. E uma coisa que eu notei é que a vida dele é uma vida que está recheada de escândalos. Escândalos. Os trabalhadores fazem protesto, porque dizem que ele paga mal. Recentemente divorciou-se. Cenas de adultérios, de traição. É um homem que é chantageado à torta e à direita. Um conjunto de situações, minhas irmãs, que humanamente falando, porque eu não tenho acesso à vida deste senhor, mais uma vez repito, o que eu tive acesso é a informações gerais tiradas na internet, tiradas na Google e etc. Mas aparentemente dizer que ele tem paz por ter dinheiro, dizer que por o facto dele ser rico, ele é uma pessoa que tem uma vida tranquila, não me parece. Não me parece. Não me parece, minhas irmãs. Então, esta paz, nós estamos à procura de uma paz que excede o entendimento humano. É essa paz que Gálatas nos diz que é fruto do Espírito Santo, que não é algo alcançado carnalmente, não é algo alcançado humanamente falando. Eu vou pedir às irmãs, mais uma vez, para terem paciência, porque a Bíblia mesmo é que tem de falar, quem tem de falar é a Bíblia, e abrirem as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 14, versículo 27. E vamos ver o que é que Jesus fala em relação a essa paz. No livro de João, capítulo 14, versículo 27, diz que, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está a dizer que eu dou-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Se eu dizer às irmãs, olha, eu tenho aqui algo para vos dar. Tenho aqui algo para vos dar. O que é que as irmãs vão dizer? As irmãs vão ter de fazer alguma coisa para ter acesso, para tomar posse a esta coisa que a Rutiana está a dizer que tem para vos dar. Não vou dizer só eu, olha, tenho algo para vos dar, e vocês também, tá bem, dá, e vai ficar assim. Nem eu faço uma ação, nem vocês fazem uma ação. É necessário que haja uma ação, ou do meu lado ou do vosso, para tomar ou para ter acesso a isto que a Rutiana diz que tem para vos dar. E é o que está a acontecer aqui. Jesus aqui está a dizer, e já disse, que a minha paz eu vos dou, mas não vos lá dou como o mundo vos dá, mas eu vos dou. Nós temos que tomar posse dessa paz. Nós temos que rogar ao Espírito Santo que nos dê acesso de gozar essa paz que Jesus já disponibilizou para nós. E que agora, conforme Jesus disse, porque Jesus quando esteve para sair daqui, desta terra, ele disse, eu vou sair, mas eu vou vos enviar um Espírito Consolador, que vos guiará em toda a verdade, que vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos agora de tomar posse, de pagar o preço, conforme nós falamos muito aqui nas guerreiras, de pagar o preço, porque nós, e é curioso, né? Porque são tantas teorias que nós, como cristãos, às vezes também ficamos confusos, porque ouvimos muita coisa, e esquecemos às vezes de consultar a Bíblia.
de ver que exemplos os nossos patriarcas e profetas deixaram. Mas nós, quando vamos consultar a Bíblia, nós vamos ver que a vida dos nossos patriarcas e profetas não foi fácil. Eles pagaram o preço. Desde Abraão, Abraão teve que deixar a terra dele, deixar a sua parentela e ir num lugar desconhecido. Deus lhe disse, vai, eu vou te mostrar, você vai só. Noé, já viram o que é passar aí a construir a arca, todo mundo a gozar contigo? Isso é pagar o preço, porque ele sabia, ele confiava que tinha de fazer a vontade de Deus, porque isso lhe traria paz. Jó, Sansão, Davi, o próprio Jesus, nenhum desses teve vida fácil. Todos esses tiveram que pagar o preço. Todos eles pagaram preço, mas nós, às vezes, pensamos que, prontos, as coisas vão acontecer naturalmente. As coisas não acontecem naturalmente. Nós precisamos de pagar o preço, nós precisamos de ir atrás. Nós precisamos de rogar ao Deus da Seara que nos envie os dons que nós precisamos, os frutos que nós precisamos, que nos ajude a nos convertermos dos nossos maus caminhos. O cristianismo, verdadeiramente falando, não é um caminho fácil, conforme eu já disse. É um caminho de renúncias. Tu tens que renunciar o eu. Tu tens de muitas das vezes, desculpem uma expressão, calar a boca. Você quer falar, mas no meu lugar Jesus não faria isso, então é melhor não falar. É necessário às vezes fazermos isso. Eu não conheço nenhum patriarca, ninguém na Bíblia que foi o mesmo depois de receber Jesus na sua vida. Não conheço nenhum. Então, se nós recebemos Jesus e continuamos iguais, nós precisamos de nos rever. Porque a minha vida está igual a antes. O que é que falta? Eu continuo a responder como respondia antes. Eu ainda não sou pacificadora. O que é que falta? É bom estarmos aqui às segundas, às quartas e às sextas. E se tiver alguma visita, amadas irmãs, nós estamos aqui todas as segundas, quartas e sextas, como já disse a Mari. Tem sido uma bênção. Nós estamos a aprender muitas coisas, coisas que nos levam à eternidade. Mas não é só de ouvir. Não é só de ouvir. Também precisamos de pagar o preço. Precisamos de mudar aquilo que tem que ser mudado. É importante também fazer isso. Precisamos de produzir frutos e resultados. Frutos do Espírito Santo. Caso contrário, é porque não estamos a receber o batismo do Espírito Santo, porque ele tem de envolver mudanças. Para termos paz, amadas, precisamos de abandonar os nossos pecados acariciados. Os nossos pecados acariciados nos tiram a paz. Porque você está a fazer e você sabe que aquilo é errado diante de Deus. E fica um conflito ali dentro de ti. Eu vou pedir às irmãs, mais uma vez, para terem paciência. Irem para a 1 de João. É bom também, estamos a fazer esse exercício de ir para frente e para trás com a palavra de Deus. É uma bênção. Então, 1 de João, amadas, está ali no final, um bocadinho antes do Apocalipse. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9.
Diz assim, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse Deus de amor que nós tanto falamos, que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse Deus que é amor, o livro de João diz, Deus é amor. Nome de Deus, sinônimo de Deus é amor. Ele também é o Deus da justiça. O mesmo Deus do amor também é o Deus da justiça. Por isso é que aqui nós lemos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, de toda injustiça. Os pecados acariciados, amadas, cada um de nós sabe. Cada um de nós sabe. Porque o Espírito Santo, esse Espírito Santo que nesse momento está nos a passar essa mensagem, ele está a falar com cada uma de nós, guerreiras, comigo inclusive. Aquele pecado mesmo que é o problema, que é como se diz no mundo, desculpem a expressão, o calcanhar daqueles. Isso está nos a tirar a paz. É por causa dessas coisitas que nós vamos ficar. Temos que nos reconciliar com Deus para termos paz. Temos que nos reconciliar conosco mesmo. E isso envolve abandonar os pecados acariciados. E temos que nos reconciliar com o nosso próximo. Amadas, tenham só paciência. Vamos em Romanos capítulo 12. Versículo 18, porque eu não sei falar, então não posso falar. Tem que ser a Bíblia. Eu não tenho essa capacidade de chegar aqui e falar. Temos que ter paciência, minhas irmãs. Romanos, capítulo 12, versículo 18. Diz o seguinte: se for possível, enquanto estiver em vós, tende paz com alguns homens. Não é isso, irmãs? Acho que li mal, desculpem. Se for possível, enquanto estiver em vós, tende paz com quem vos convém. Não é? Li bem? Não, li mal. Obrigada, irmãs, por me alertarem, desculpem. O versículo, Romanos capítulo 12, versículo 18, vou ler mais uma vez, diz assim: se for possível, obrigada, Caleja pôs aqui, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos. Na minha versão diz assim, com todos os homens. Com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Se for possível, ninguém está a dizer que você vai fazer o impossível. Mas se for possível, enquanto vocês puderem, enquanto estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Amadas e amados, há alguém aí que precisa de pedir perdão? Há alguém aí que precisa de oferecer? Às vezes até nós não temos que pedir, é oferecer, é ele mesmo, naquele irmão que não quer. Irmão, eu te ofereço o meu perdão, você também é demais, toma o meu perdão. Há um versículo que nós às vezes nem lemos tão bem, porque lemos a correr, que diz assim, que se você for levar a tua oferta ao altar e ali se lembrar, ali se lembrar que o teu irmão, não é você que tem problema com o teu irmão, o teu irmão tem problema contigo. Você está aí levar a tua oferta, a oferta é adoração, não é o dinheiro.
Porque Deus não precisa dos nossos dinheiros para nada. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele é o dono da vida. Não é o meu dízimo, minha oferta que vai fazer alguma diferença, a oferta financeira que vai fazer alguma diferença na obra de Deus. Isso é resultado, e eu faço isso como resultado de tudo que Deus faz por mim. Mas essa oferta que a Bíblia está a falar nos evangelhos, que se tiveres a levar a tua oferta ao altar, é adoração. É a tua adoração. Você está aí a orar, isso é adoração. Você está aí a abrir a Bíblia, isso é adoração. Você está aí a servir, isso é adoração. Essa é oferta. Você está aí a levar a tua oferta e está a se lembrar do teu coração. O Espírito Santo incomoda. Ele incomoda. Ele começa a te incomodar já, olha. Te faz lembrar. Olha, o Antônio então. O Antônio tem problema contigo. O Antônio tem problema contigo. Desculpa se tiver aqui algum Antônio, esse é o nome que me apareceu agora. O fulano tem problema contigo. Aqui a Bíblia em Romano está a dizer, em Romanos 12, 18, que se for possível, enquanto estiver em vós, porque é verdade, algumas vezes não vai ser possível, mas tenta, faça o que está dentro das tuas possibilidades. Por isso é que ele está a dizer, enquanto te for possível. Enquanto te for possível, vai mesmo ter com o Antônio. Antônio, eu sei que você até tem problema comigo. Podemos resolver isso. Porque eu quero estar de bem com meu Deus. Eu quero estar de bem com o Espírito Santo. Eu quero estar de bem com meu Jesus. Nós estamos a falar sobre a paz que excede todo entendimento. E aquela paz que, humanamente falando, as pessoas não vão entender. Mas esse eu é que tenho problema. E ela é que está a vir. Mas são esses os sacrifícios que a palavra de Deus nos pede para termos e para fazermos. São esses os resultados dos frutos do Espírito Santo. Uma vida convertida apresenta esses resultados, amadas irmãs. O andar com Deus, como já disse anteriormente, exige renúncia, exige esforço, exige deixar o eu e deixar que Jesus cresça. Nós ainda somos aquelas que respondemos, eu? Não me conhecem. Se soubessem o que eu sou capaz, eu vou responder. Nós ainda respondemos assim, eu não admito isso. Nós até já temos frases. Vamos pedir misericórdia a Deus, porque tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve. E a diferença não são só nas bênçãos, como nós muitas das vezes queremos. A diferença também é na atitude. Precisamos procurar ter paz com todos os homens. Eu queria, já para terminar, porque eu acredito que o tempo também já está a ir, e temos que ser temperantes em relação ao tempo, pedir às irmãs mais uma vez paciência para abrirmos Mateus, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 9, são as beatitudes, o sermão da montanha. Esse é um dos versículos um dos capítulos mais fortes de toda a Bíblia. Se pudéssemos constantemente meditar nele, eu acredito que estaríamos e estaremos longe. Mateus 5, versículo 9, diz assim, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Obrigada, Calege. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é quem promove paz. Nós estamos a falar sobre paz. Essa paz que excede todo entendimento. Humanamente falando, até já apelidaram, já criaram até provérbios. Quem evita não é burro, somente tem medo. Não é assim que dizem? É melhor nos falarem assim do que nós sermos os provocadores.
E por que eu trouxe esse versículo? Porque o Espírito Santo, quando eu estava a preparar a meditação, ele pediu-me para ler isso. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amadas irmãs, nós estamos a ser chamadas para sermos pacificadoras onde nós estivermos. Nós temos que promover a paz. Na sexta-feira aconteceu uma situação que todo mundo que está em Angola ou fora da Angola, mas que é angolano, por isso só faço essa parte, né? Porque as irmãs das outras nacionalidades poderão não se aperceber do que eu vou falar, mas sexta-feira, por volta das 20 horas, nos nossos telefones começaram a rolar uma mensagem que abalou muita gente, abalou a muitos de nós. A morte de um jovem, muito jovem, governador do IS, 40 anos, Sérgio Luther Raskov, morreu, fruto de doença, e em função disso, aliás, aproveito já agora para se tiver alguém no grupo, algum familiar ou algum amigo chegado a ele, expressar os meus sentimentos profundos de pesar, em meu nome, em nome do grupo Guerreiras de Oração, porque nesse momento eu é que estou com a palavra. E em função disso, um conjunto de palavras, de teorias, estão a ser criadas para justificar a morte deste homem. Amadas irmãs, nós temos que ser pacificadoras. Nós não podemos ser mais as pessoas, conforme diz o ditado, que vão pôr lenha na fogueira. Nos nossos locais de trabalho, nas nossas famílias, vamos ter cuidado. Vamos só abrir a boca para falar aquilo que o Espírito Santo quer que nós falemos. Está a ser criado em volta de um determinado povo, de uma determinada região do nosso país, sentimentos de revolta, sentimentos de separação, sentimentos de injustiça, até posso até dizer de injustiça, nomes feios, que todo mundo que está aqui sabe. E eu não vou ficar a me detalhar e a demorar-me muito nisso, mas o que eu queria dizer é que vamos pacificar. Nos nossos locais de trabalho, nós tivermos, quando alguém começar a falar, são os fulanos mataram. Não! A morte sempre vai ser um mistério. A morte sempre vai ser um mistério para nós. Não vamos ser nós mais a promover o estigma, a promover o tribalismo. Obrigada, irmãs que estão a me ajudar aqui com os termos que me fugiram. O objetivo é unir e não separar. O objetivo é unir e não separar. Nós temos que ser pacificadoras, amadas. A morte sempre vai ser um mistério, porque Deus, quando fez o homem, não fez com o propósito de morrermos. Então, o ser humano nunca aceita a morte. Ele tenta justificar, e às vezes nessa coisa de justificar, nós cometemos muitos erros. Porque Paulo diz que a morte é o último inimigo que vai ser derrotado. Ele vai ser derrotado. Aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde essas coisas vão passar, onde já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem choro. Como cristãs e cristãos, esta deve ser o nosso foco. O único acusador que eu conheço que a Bíblia fala é Satanás. Cuidado ao fazermos esse papel, amadas, de acusador dos nossos irmãos. São aqueles. O que é que Jesus faria no nosso lugar se estivesse aqui? Jesus estaria a acusar os samaritanos, os fariseus. Então, amadas irmãs, vamos refletir em que curso nós temos ido nos nossos comentários, porque nós precisamos de produzir frutos dignos de arrependimento. Precisamos de produzir frutos do Espírito Santo. Para terminar, eu vou pedir para lermos Isaías, já no Velho Testamento. Este vai ser o penúltimo capítulo, o penúltimo livro que vamos ler. Isaías 43, versículo 1 e 2.
Diz assim, Isaías 43, versículo 1 e 2. Obrigada, Ana. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Para termos paz, precisamos de confiar em Deus. Nos momentos em que menos entendemos, é nestes momentos em que nós mais temos de confiar em Deus. Provérbios 3:5 diz que confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E Ele endireitará as tuas veredas. Se passamos pelas águas, está aqui Isaías 43, quando passares pelas águas, eu vou estar contigo. Ou seja, em meio aos conflitos, em meio aos problemas, para teres paz, eu vou estar contigo. Quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. Vais passar pelos problemas e vais ultrapassá-los. Porque eu vou estar contigo, eu vou te dar paz. Une aqui a promessa. Essa é promessa para pormos no nosso coração. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, amadas. Nós estamos a carregar um Deus vivo, um Deus que tem mais prazer em nos dar boas coisas do que nós, mães, temos prazer em dar aos nossos filhos. Vamos nos apegar a isso. O Deus da seara quer nos dar paz. O Espírito Santo está aqui. Jesus disse, nós lemos, eu vos dou a minha paz, ele já deu, vamos tomar posse. E em meio à dificuldade, em meio a todos esses conflitos, nós vamos ter paz. É esse o desejo. As pessoas vão dizer, mas é essa mesmo que está... É esta que aconteceu isso, que está aí a rir. É essa. Essa tem paz. Oh, como eu quero poder andar assim. Eu vou contar uma experiência rápida, não sei se ainda há tempo, se não tiver também as irmãs da direção, podem mandar aqui uma mensagem, eu vou logo cortar. Que há tempos, eu e o meu marido queríamos, acho que alguém quer falar, ou posso avançar? Avança, irmã, pode avançar. Há tempos eu e o meu marido, obrigada Ana, queríamos comprar um carro. Então nós começamos a procurar, precisávamos de um carro, começamos a procurar e encontramos um carro bom aos nossos olhos. Aquele carro era um carro que pelo ano de fabrico tinha pouca quilometragem mesmo. Era automático, chaparia estava ótima, dentro do carro ótimas condições, pelo menos pelas fotos que nós vimos. Era o ideal para aquilo que nós precisávamos e o preço também não estava muito alto, era um preço acessível, que nós não íamos precisar de despender muito esforço para poder comprar aquele carro. Então, meu marido pegou o telefone, vamos ligar. Pegou o telefone, ligou. Quem atendeu foi uma senhora, alô, sou a fulana. Não, queríamos só saber se o carro ainda está à venda, vimos aqui a publicidade. Não, ainda está à venda, eu estou mesmo muito interessada em vender, isso já a senhora falar, até porque eu estou com umas situações aí complicadas com a justiça, por isso é que eu quero mesmo me desfazer do carro, porque estou a precisar com urgência de dinheiro. Por isso é que eu também estou a fazer esse preço, porque o carro está mesmo bom. Nós ficamos muito felizes com aquilo. Combinamos um dia para nos encontrarmos, para vermos o carro. E se gostássemos do que víssemos presencialmente, então nós deveríamos avançar com o sinal e com a compra do mesmo. Desde aquele momento nós começamos
a pedir orientação a Deus, a pedir direção a Deus. Senhor, que se cumpra a tua vontade, não a nossa. Tu sabes as nossas necessidades. Nós estamos a precisar por isso e por aquilo. Mas nos dá o melhor, nós queremos o melhor. Fomos orando, fomos orando, fomos orando, fomos orando. Um dia antes do combinado com a senhora de nos encontrar, meu marido mandou uma mensagem para ela, então está tudo confirmado, está tudo confirmado para amanhã, hora X, hora X. Fomos dormir. No dia a seguir, faltarem por aí 2 horas para o compromisso. Meu marido manda-lhe uma mensagem, olha, estamos então a nos preparar para vir para aí, está tudo ok, né? E a senhora responde, não, desculpem lá, eu já estava para ligar até para vocês só ligaram antes, veio aqui alguém, viu o carro, gostou tanto do carro e já deu um sinal, já estou comprometido com essa pessoa, já não vou poder vender. O marido, quando veio falar comigo, meu Deus, eu fiquei tão desesperada, eu disse, meu Deus, eu nele lhe disse só, epá, vamos fazer mais como? Mas eu dentro de mim, aquilo era murmúrio com o Espírito Santo. Mas, oh Deus, nós oramos, nós te pedimos. Como é que agora, na hora de comprar, acontece uma coisa dessas? Eu andava pela casa, estava fazendo outras coisas, mas dentro de mim era mesmo só, mas o que queres então? Depois chegou um momento que eu acho que o Espírito Santo também era tanta reclamação minha dentro, porque eu reclamo muito com Deus, eu reclamo muito com Deus, eu falo muito com Deus, não quero assim, não faz assim, eu quero assim. Eu faço muito isso com Deus, porque eu aprendi com Jó. Jó nunca reclamou para as pessoas. E quando nós vamos ler a história de Jó, nós às vezes pensamos que Jó não reclamou, Jó reclamou. Quando vocês vão ler a história de Jó, Jó houve uma altura, mas eu mesmo Jó, homem injusto, pago o salário das pessoas, não aldrabo ninguém, por que eu estou a viver isso? Mas Jó reclamava para Deus. Do Jó não ia reclamar por diante dos homens, Deus deu, Deus tirou. Mas diante de Deus, Deus não estou a aguentar. Era assim que Jó era. E eu também às vezes reclamo muito com Deus. E depois, o Espírito Santo falou comigo, disse assim, mas Onusha, tu também, você não me pediu o melhor. Você não me pediu para que eu estivesse à frente. Por que você não confia? Por que você não tem a paz de que eu estou à frente e estou a fazer o melhor? Fica com paz, miúda. Eu quando vi aquilo, despertei. Meu Deus, estou mesmo a reclamar à toa. É verdade, eu orei isso. Eu até pedi aquilo. Fui ter com meu marido e disse, mas vamos ter paz. Deus vai fazer o melhor por nós. Vamos continuar a procurar. Deus sabe por que não avançamos ali. É necessária essa paz. E essa paz quem dá é só o Espírito Santo. É resultado dos frutos de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Eu vou só deixar o último versículo para meditarmos. Esse já não é mais para falar, é para meditarmos. Enquanto estivermos a dormir, o resto da noite que falta, nós só vamos meditar nisto. Está em Filipenses 4, 12, 13. Filipenses 4, 12, 13. Vamos orar a Deus para que nós sejamos como Paulo. Paulo disse assim em Filipenses 4, 12, 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos um Deus que nos fortalece, amadas. Vamos confiar. Temos um Deus que quer nos dar paz, independentemente das circunstâncias, independentemente das coisas que falham neste mundo. Vamos refletir nisto. Eu gostaria, amada Ana, acho que é a Ana, que nós
que pusesses o hino para nós louvarmos mesmo agora, antes da oração. O hino que eu falei contigo, Ana, faz favor. E enquanto as irmãs estiverem a orar, a louvar, esse é um hino com legenda. Louvem mesmo profundamente e meditem nas letras deste hino. Meditem mesmo. Bem, eu acho que depois desse hino já não há muito que se diga. Dizer que uma das coisas que a mim mais me traz paz é a certeza de que aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde todas essas coisas serão feitas novas, tudo será passado. Então, vamos viver com os olhos nos céus, pés na terra, mas mente e olhos no céu. Esse deve ser o nosso foco. Essa é a minha oração. Esperamos que seja essa também a vontade do Senhor. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado, irmã Rutiana. Amém. Tamanha graça de tê-la aqui conosco mais uma vez e com muita sabedoria ter nos passado a palavra do Senhor. Que Deus seja louvado na tua vida, na vida da tua família por completo. Amém. E que Ele possa te usar cada vez mais para transmitir aquilo que é o evangelho dele, porque Ele mesmo disse que o evangelho dele é um evangelho de paz. Amém. Nos fazer interpretar melhor a sua palavra. Assim como a Amém. Rutiana foi simplesmente um instrumento usado na mão do Senhor. É isso. Obrigada. Amadas, chegamos ao fim de mais uma reunião das carreiras de oração. Para quem entrou antes das saudações, seja bem-vinda ao grupo Guerreiras de Oração. Não se esqueçam para quem é novo aqui, que deve ficar conosco, ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, temos o link aqui no bate-papo. A Leonilde acabou de colocar o link para quem deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. E também temos o nosso canal no YouTube, Guerreiras de Oração Angola. É muito importante que quem ainda não fez a subscrição do nosso canal,
vá lá, faça a subscrição, comente o que é que achou dos vídeos que nós já disponibilizamos no YouTube. Aproveita e compartilha o link para mais mulheres, porque dessa forma vamos conseguir fazer aquilo que o nosso mestre nos confiou, ir pregar o evangelho aos 4 cantos do mundo. Só assim, então, veremos o final. E nós sabemos que o fim é muito melhor do que o começo, porque o fim será com Ele, eternamente com Ele. Nós vamos nos despedir mais uma vez. Queremos que a Rutiana agora nos leve em última oração para podermos então nos despedirmos. Já estamos mesmo na hora. Rutiana, por favor, leva-nos em oração. Obrigada. Amém, amém. Oremos então. Misericordioso Deus, santificado, exaltado e glorificado seja sempre o teu nome, Deus de Israel. Obrigada, papá, porque tu és o Deus da paz. Tu és o Deus da verdade. Tu és o Deus que ao culpado não tem por inocente. Obrigada, misericordioso Deus, por nos teres usado, por me teres usado, papá, para falar a tua palavra. Obrigada, papá, por cada irmã que se fez presente, que a palavra dita aqui pelo teu Santo Espírito possa produzir os frutos do Espírito Santo, os frutos dignos de arrependimento, papá. Muito obrigada, Senhor, porque o nosso objetivo é te aguardarmos nas nuvens dos céus. Nós esperamos a tua volta e queremos estar preparadas, papá, para te recebermos. Tudo que nós temos feito, papá, aqui na terra é em torno disso. Nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça, papá. Então permita, Senhor, que nós estejamos preparadas para esse grande dia. Não permita, Senhor, que nós nos distraiamos mais com as coisas perecíveis, com as coisas que a traça corrói, papá. Ajuda-nos a guardarmos a nossa confiança em Ti, os nossos corações em Ti, papá, o nosso tesouro em Ti, papá. Obrigada por esse grupo, papá, obrigada por todas as maravilhas que tens feito por intermédio desse grupo. Esteja, Senhor, com a direção do grupo, com as necessidades de cada uma das irmãs, com as dificuldades que cada uma enfrenta, que todas nós possamos diminuir e que tu possas crescer, papá. O objetivo é único e exclusivamente exaltar e glorificar o teu santo nome. Obrigada por tudo. Dá-nos a tua paz, desde agora e para sempre. No nome de Jesus te pedimos e rogamos com fé. Amém. Amém. Feliz noite, amadas. Não se esqueçam que na quarta-feira estaremos aqui de volta para mais uma palavra. Sheila, por favor, poderia compartilhar a tela para termos um louvor à medida que vamos nos despedindo?